O nosso estudo de hoje está na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 14. E sobre tudo isto, revestivos da caridade, que é o vínculo da perfeição. Emmanuel comenta na lição 5 do livro Vinhas de Luz, com amor. Todo discípulo do Evangelho precisará coragem para atacar os serviços da redenção de si mesmo. Nenhum dispensará as armaduras da fé, a fim de marchar com desassombro sob tempestades. O caminho de resgate e elevação permanece cheio de espinhos. O trabalho constituir-se-á de lutas, de sofrimentos, de sacrifício, de suor, de testemunhos. Toda preparação é necessária no capítulo da resistência. Entretanto, sobre tudo isto, é indispensável revestir-se vossa alma de caridade, que é o amor sublime. A nobreza de caráter, a confiança, a benevolência, a fé, a ciência, a penetração, os dons e as possibilidades são fios preciosos, mas o amor é o tear divino que os entrelaçará, tecendo a túnica da perfeição espiritual. A disciplina e a educação, a escola e a cultura, o esforço e a obra são flores e frutos na árvore da vida. Todavia, o amor é a raiz eterna. Mas como amaremos no serviço diário? Renovemo-nos no Espírito do Senhor e compreendamos os nossos semelhantes. Auxiliemos em silêncio, entendendo a situação de cada um, temperando a bondade com a energia e a fraternidade com a justiça. Ouçamos a sugestão do amor a cada passo na senda evolutiva. Quem ama, compreende. Quem compreende, trabalha pelo mundo melhor. Bem, Emmanuel começa chamando a nossa atenção, dizendo que todo discípulo do Evangelho precisa ter coragem para atacar os serviços da redenção de si mesmo. E essa sentença ela é muito verdadeira quando você começa a observar que qualquer pessoa, em qualquer religião, que se proponha a fazer um trabalho para o Cristo, vai experimentar obstáculos, vai experimentar críticas, vai experimentar desafios que são comuns no mundo que a gente vive. Porque, em primeiro lugar, as pessoas querem que você esteja o tempo todo participando da massa comum, como diz no Evangelho, né, que a porta da perdição é larga. Quando você começa a querer fazer uma coisa diferente, as pessoas começam a observar, falar, meio que desafiando, meio que querendo saber por que você está querendo se aventurar a ter um trabalho como esse, fazer uma coisa nova como essa. Né? Então, o que acontece? É muito comum a conversar dentro da própria casa. É muito comum as pessoas falarem, mas você agora não é cristão? Por que você está fazendo isso ou aquilo? É um primeiro momento em que as pessoas acreditam que você ser cristão significa você se transformar em perfeito de uma hora para outra, quando na verdade você ainda é um simples humano. É muito interessante a gente estudar, por exemplo, a trajetória do apóstolo Pedro, né, que Pedro ele ficou 3 anos do lado do Cristo, pregando a boa nova, curando, fazendo tudo ao lado do Cristo, e tem um momento que Cristo vira para ele e fala, olha, o dia que te converteres, mostrando para ele que ele realmente ainda não estava convertido ainda, dentro de uma linguagem mais simbólica, né? E era fato, porque o que prova isso é que quando Jesus foi preso, no primeiro momento, ele puxa a espada para cortar a orelha do soldado romano, depois ele nega Jesus por 3 vezes antes do galo cantar, na hora que Jesus vai para o suplício, e só depois que tem a oportunidade de compensar aquilo, né, o perdão ali simbólico do Cristo, você me ama, Pedro, 3 vezes também, é que ele inicia depois o trabalho na Casa do Caminho, que faz um trabalho maravilhoso. Então mostra pra gente, ninguém vai chegar à perfeição de uma hora para outra, e se a gente não começar o nosso trabalho, a gente vai ficar na inércia ad eterna, né? Então ele fala pra gente, o caminho de resgate e de elevação permanece cheio de espinhos. A gente precisa da armadura da fé, a fim de marchar com desassombro sob tempestade. E o trabalho vai ter lutas, sofrimento, sacrifício, suor, testemunhos. Pra vocês terem uma ideia, a gente sempre gosta de comentar isso, né? Você começa a se programar para fazer um trabalho qualquer, né, nessa área. Por exemplo, se vocês elegeu o horário do seu... Estou falando de diversas religiões, né? Religião do ponto de vista geral. O horário do seu culto, o horário da sua missa, o horário da sua reunião para domingo, 10 horas da manhã. Vai aparecer coisas que nunca tinha aparecido 10 horas da manhã para você fazer. Você vai ser convidado por aquele parente que nunca te visitou para fazer uma coisa às 10 horas da manhã, tudo querendo desviar
a tua disciplina, o teu compromisso, para querer te colocar de novo no caminho comum. São desafios que acontecem naturalmente enquanto a gente está aqui, né? Então ele fala assim, ó, toda preparação é necessária no capítulo da resistência. A gente tem que botar disciplina acima de tudo. Pensar assim, ó, se eu estivesse no meu trabalho hoje e eu fosse de alguma maneira chegar atrasado no meu trabalho, faltasse meu trabalho, eu vou tomar suspensão, eu corro o risco de perder o meu emprego. Então, quando eu vou fazer alguma coisa nesse sentido, eu tenho que colocar também a mesma disciplina que eu colocaria se fosse um trabalho mesmo, carteira assinada, né, como a gente tem aí no nosso meio normal de trabalho. Então ele fala para a gente, né, no capítulo da resistência. Entretanto, sobre tudo isso, é indispensável revestir-se nossa alma de caridade, que é o amor sublime. Por quê? Porque vai ter pessoas realmente te desafiando, pessoas querendo lembrar momentos infelizes da nossa vida, momentos em que tivemos explosões de cólera, que estivemos praticando alguma coisa equivocada, e o tempo todo com a intenção de te puxar mesmo para o meio comum, falar, você não é digno de fazer o trabalho que você está pretendendo fazer. Essa que é a intenção, né? Então ele fala para a gente, ó, a nobreza de caráter, a confiança, a benevolência, a fé, a ciência, a penetração são apenas fios preciosos, mas é o amor que tem que estar à frente, né, tecendo a túnica da perfeição espiritual. E o que significa o amor? O amor vai estar revestido, em primeiro lugar, da renúncia, vai estar revestido do perdão incondicional, vai ultrapassar em muito aqueles 70 vezes 7, não tem jeito, né? E você vai começar a olhar para as pessoas assim, olha, um dia vai chegar o momento dele também, quando chegar o momento dele também, ele também vai passar por isso, porque essa é uma prova comum, é o que acontece com todo mundo que está aqui no nosso mundo. Então ele fala que ó, a disciplina e a educação, a escola e a cultura, o esforço e a obra são flores e frutos, mas é o amor que é a raiz eterna. Emmanuel usando mais uma vez os seus recursos poéticos para mostrar para a gente. Ó, disciplina no horário, educação no estudo, escola e cultura, esforço e obra, tudo bem, mas tem que ter o amor, e não é à toa que o Espírito de Verdade fala para a gente, Espírito, amai-vos em primeiro lugar. Depois ele fala, né, instruí-vos, educação, cultura, no segundo lugar, né? Então ele fala para a gente, renovemo-nos no Espírito do Senhor e compreendamos os nossos semelhantes. Essa frase é maravilhosa. O que a gente precisa ir muito é conviver com as pessoas que são diferentes da gente. Mesmo que as pessoas continuem desafiando, a gente vai ter compreensão, né? Auxiliemos em silêncio, entendendo a situação de cada um, temperando a bondade com a energia e a fraternidade com a justiça. Principalmente não guardando mágoas, entendendo que tudo faz parte de um processo natural com todo mundo e não tem exceção, com todo mundo acontece dessa maneira. Então, quando a gente começar a sentir que os obstáculos estão chegando, os desafios estão chegando, que as críticas estão chegando, a gente vai pensar assim, ó, opa, estou no caminho certo. Quando a maioria das vezes eu já ouvi pessoas falarem assim, não, tem alguma coisa me avisando que não é para eu ir. Se for por esse caminho, você está indo por um caminho perdido. Você não vai sair da inércia nunca. Por isso que a gente tem que passar pelo crivo da razão e do bom senso e ver se realmente o que a gente está fazendo está dentro dos postulados do Evangelho mesmo. Mas vai acontecer de tudo, gente. Vai dar aquela dor de cabeça que não dá, né? Vai aquela dor de cabeça que não costuma dar, mas no horário que você elegeu. Eu já até comentei aqui uma vez, né, que a gente elegeu um dos nossos trabalhos para segunda-feira à noite, e começou a apareceu até aniversário de criança na segunda-feira à noite. Falei, meu Deus, né, é muito raro isso acontecer, mas aniversário as pessoas vão deixar sempre para uma sexta, para um sábado, para um domingo, mas até aniversário. E era um teste. E naquele dia a gente entendeu que era um teste, a gente falou, não, eu vou chegar depois do meu trabalho, não precisei falar que era um trabalho, né, voltado para a religião, não precisei falar, é como se fosse um trabalho mesmo profissional mesmo. E eu só pude ir lá no aniversário depois que já estava no apagar das luzes, para levar o presentinho, dar um feliz aniversário e acabou, né? Então ele bota aqui, ouçamos a sugestão do amor a cada passo na senda evolutiva. Quem ama, compreende. Quem compreende, trabalha pelo mundo melhor. Então o que a gente precisa é de compreensão, o que a gente precisa é a gente exercitar esse amor por todos aqueles que estão ao nosso redor, que vão ser, na verdade, os instrumentos do nosso aprendizado. E olha que vai ter instrumento de aprendizado em todos os lugares. Então vamos agradecer aqueles que
Deus coloca no nosso caminho para exercitar a nossa paciência. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.